hoje. A gente te conecta com a notícia. A série Impacto, como você sabe, vem acompanhando com a gente, surgiu para tratar de assuntos como a sustentabilidade, o ESG, o impacto positivo e como esses temas se relacionam com o nosso dia a dia. Nessa série, como sempre, eu, Eduardo Couto, estou acompanhado da Alicia Mesquita do Impact Hub. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi, ouvintes. E hoje a gente vai conversar com a Luana Pereira Loriana, presidente e head de educação no Das Pretas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Luana, antes da gente falar especificamente, né, do Das Pretas, eu acho que é importante a gente falar um pouco de você, né? Quem que é a Luana? Fala pra gente, assim, como é que você chegou até aqui, né? Trabalhando com inovação social. O que você já fez? Como é que você chegou? Qual é a sua história? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez de estar aqui. Vou fazer minha autodescrição, né? Sou uma mulher negra de 1,63 m. Minha pele é marrom, né? Hoje estou de cabelos curtos, cortei o cabelo. Estou de calça jeans e uma blusa marrom. Eu iniciei na educação através do curso de pedagogia, né? E aí, na graduação, eu me entendi enquanto mulher negra, aos 25 anos. Foi uma descoberta e tanto, que até o momento eu era só uma moreninha, como muitas mulheres negras, né? Infelizmente, da década de 90 para trás, a gente cresceu assim nesse universo. Graças à disciplina de Relações Étnico-Raciais na graduação, eu consegui me encontrar e entender o meu propósito, que era levar uma educação antirracista para dentro das instituições, seja elas públicas, privadas ou formais e não formais. Em 2016, eu encontrei o Das Pretas através do Quilombinho, que era uma colônia de férias afrocentrada, que eu vi uma matéria no jornal que eles estavam em busca de voluntários. E aí eu me candidatei para ser voluntária, sedenta por horas complementares para a faculdade. E aí me candidatei e fui participar dessa colônia de férias e desde então estou no Das Pretas. Comecei como voluntária e aí a Priscila me convidou para fazer parte da equipe enquanto contribuinte na parte pedagógica, dos projetos, da execução, e depois virei coordenadora pedagógica, diretora, e hoje estou como presidente, e lá se vão alguns anos. E aí você falou de horas complementares, né? Olha que coisa interessante, é toda uma nova geração que vem chegando com essa consciência que vai galgando esses lugares de liderança. Como é que você enxerga essa sua chegada nessa liderança e também como que essa nova geração está mais atenta para essas questões? É muito engraçado porque tudo que eu estou vivendo nos últimos, vamos supor, né, de 2016 para cá, eram planos que eu tinha planejado na graduação para 10, 15, 20 anos. Chegar em uma instituição como Das Pretas, fazer uma trilha como eu estou trilhando no Das Pretas, além de outras oportunidades que eu tive nesse curto espaço de tempo, que é dar aula em uma instituição de ensino superior e viver outras coisas que eu vivi nesse curto espaço de tempo, eu planejei para longo prazo, não foi para curto. E tudo aconteceu em curto prazo. Eu acho importante, o primeiro de tudo é planejar, né? Porque eu acho que muito pouco a nossa juventude se planeja, sobretudo juventude negra. Quando a gente está falando de pessoas negras e periféricas, não há um planejamento, nem a curto, nem a médio, nem a longo. Mas eu tive essa oportunidade de, pelo menos, alinhar as minhas expectativas de onde eu queria estar. Não seria tão rápido, posso ser sincera, porque o meu pensamento era estar nessa posição que eu estou hoje daqui uns 20 anos, não agora. Mas é importante se pensar assim nesse planejamento de médio, curto e longo prazo, sim. Do outro lado aqui da série Impacto, nós somos duas pessoas brancas, eu e o Couto. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, mas me chama a atenção toda vez que eu ouço, né? Que é, eu me reconheci como uma pessoa preta. Pra gente, acho que isso não é o normal. Mas qual foi a grande importância disso? Acho que outras pessoas precisam ouvir sobre isso, né? A importância da gente, ou de vocês, né? Na verdade, se reconhecerem como essas pessoas pretas. Meu pai e minha mãe são pessoas negras, né? Meu pai é um homem preto retinto, mas eu não venho de uma base familiar de movimento negro,
negro não é uma discussão que está no seio da minha família, né? Então eu cresci sempre sendo a moreninha, né? Então não é uma discussão que está no cerne. Quando eu chego na graduação e essas discussões são postas à mesa, e a professora discute de uma forma ampla, falando, olha, a negritude, pessoas negras, e vira uma chave, eu começo a perceber da importância de eu estar em certos lugares, no meu caso, educadora, de me autoafirmar enquanto mulher negra nos espaços de educação, e a importância que isso tem para os alunos, para as pessoas que eu convivo, para a comunidade escolar. Então, quando a professora, né, Rita Lima, maravilhosa, ela levou esses assuntos para dentro da sala de aula, né, ali da graduação, houve um despertar para que eu percebesse, falei, ei, calma aí, eu não sou uma mulher morena. Uma pessoa morena é uma pessoa branca de cabelos pretos. Eu sou uma pessoa negra, eu tenho pele marrom, então eu preciso me autoafirmar enquanto essa pessoa, enquanto esse corpo, no espaço que eu habito. Por quê? Porque eu sou referência na sala de aula para o aluno que mora no meu território, eu sou referência também para os meus parentes, né, para minha família, enquanto essa pessoa. Essa importância de autoafirmar-me enquanto mulher negra vem da questão de me perceber enquanto essa pessoa no mundo. E aí, a partir desse momento que eu entendo que eu sou uma pessoa negra e que, tipo assim, agora sim, eu sou uma mulher negra, tomo posse disso, eu começo a entender violências que eu sofri ao longo da adolescência, coisas que eu não percebia enquanto criança, por exemplo, por ser preterida, por sofrer mais bullying na escola, entender como o bullying, o que possivelmente era um racismo e outras coisas, assim, sabe? A chave muda e o meu olhar também. Quando eu me reconheço enquanto essa pessoa negra, vinda de território periférico, isso contribui muito para o meu olhar dentro da sala de aula e também em outros espaços que não é a sala de aula, como hoje no Das Pretas, né? Toda a minha trajetória de educação e comunidade e o nosso olhar local, isso contribui para quando eu olho para o território. Você falou da parte de que, principalmente a juventude negra, não se planeja. E você entra num espaço que é um laboratório de inovação, que eu vou dividir em duas partes a pergunta. A primeira é por que essa juventude não se planeja? Seria só falta de exemplo ou tem outras coisas? E o segundo ponto é como que esse laboratório trabalha com quem teoricamente vem desse lugar de não planejamento e força de algum modo a pessoa a se planejar, porque senão não tem motivo a existir esse laboratório. Por que a juventude negra não se planeja? São vários motivos, né? Desde motivos socioeconômicos até mesmo motivos familiares levam para que esse jovem não se planeje. Hoje no Brasil a gente tem... Vou começar pelo viés educacional, né? Porque acaba sendo meu recorte. Hoje no Brasil a gente tem muitos jovens fora da escola e muita evasão escolar por parte da juventude. Então isso é um grande problema. Uma coisa que eu gosto de frisar muito é o seguinte: quando uma criança é gerada por uma família branca, vou dar um exemplo bem assim amplo, normalmente aquela criança que está sendo gerada, ela já tem um planejamento de vida dentro do ventre. Ela já está sendo planejada. Ela foi planejada desde a concepção. Ela tem um planejamento de vida ao nascer. Ela já tem a roupa que vai sair do hospital. Ela já tem os padrinhos. Ela já tem uma trilha de vida minimamente aí até um ensino médio. Onde vai estudar, quem vai ser professor de, sei lá, natação, judô, enfim. Padrinhos que vão dar um reforço, não necessariamente financeiro, mas que vão dar estabilidade à criança. Isso também é pensado. Sim. Então, ela já tem minimamente um planejamento de vida. Sem sair da barriga. Já tá tudo planejado. Quando eu faço um recorte periférico ou um recorte... eu vou falar periférico porque a periferia tem cor, né? A periferia é majoritariamente negra. Quando eu faço um recorte periférico dessa criança que está sendo gerada, muitas vezes ela não foi planejada. Muitas vezes ela é o segundo ou o terceiro filho, ou ainda é o primeiro, mas mesmo assim não foi planejada. E essa mãe, às vezes, não tem a companhia do pai na geração dessa criança. Aí já tem um ponto. E aí o planejamento de vida dessa criança já tem um problema, porque ela já começa sem minimamente o start inicial, que é um núcleo familiar para começar. Então,
ela não tem um planejamento. A mãe, em determinados momentos, não consegue fazer um pré-natal da forma correta. Então, o planejamento ele já se quebra no início. Não tem planejamento. O pré-natal é o primeiro planejamento de uma criança. Se não tem pré-natal, já tá quebrando aí. E essa criança nasce e, às vezes, não tem um suporte emocional, não tem um suporte familiar. Essa mãe é mãe solo e, às vezes, não tem essa rede de apoio, nem familiares, nem nada. E essa criança cresce nesse ambiente. Quando ela vê a mãe nesse ambiente, sem apoio, nada, e também sem planejamento, ela é tendente também a viver uma vida sem planejar. Ainda tem os fatores socioeconômicos. Se eu moro em uma periferia, se eu preciso trabalhar antes de estudar, se eu preciso ser menor aprendiz e estudar ao mesmo tempo, a minha entrega pode ser menor. Isso vai impactar na minha entrega também enquanto pequeno jovem, adolescente, onde eu deveria só estudar e não trabalhar. Diferente do Maurício, que nasceu, estudou apenas até o ensino médio, estudou tudo, lindo, maravilhoso, fez natação, balé, artes cênicas, tudo. Enquanto o meu jovem da periferia, ele só nasceu, estudou no máximo até o ensino fundamental 2, concluindo sem trabalhar, mas no ensino médio ele não consegue. E aí eu preciso que ele entregue boas notas no Enem, eu preciso que ele passe no vestibular, eu preciso que ele faça um curso técnico, eu preciso que ele trabalhe, eu preciso que ele me entregue um trabalho no final do ensino médio. Mas ele não consegue se planejar. Vou te dar um exemplo que a gente fez um projeto, Escola de Elisas, no território 5 de Vila Velha, numa escola municipal. E aí a gente trabalha, a Escola de Elisas é uma escola de letramento racial e de futuros, né? Porque a gente trabalha nessa perspectiva, entrando um pouco nessa questão do laboratório que você falou. A gente trabalha nessa perspectiva da necessidade de letrar futuros de jovens, adolescentes e crianças. As nossas crianças não conseguem ter o imagético fomentado de futuros. E aí, em uma das nossas rodas de conversa, eu peço para que eles escrevam sobre o futuro deles, o que eles desejam a longo prazo, né? O que eles querem a longo prazo. E muitos não sabiam o que queriam. E aí isso mexe muito com a gente, porque são jovens de 13, 14, e normalmente nessa época é a época que todo mundo fica assim, e aí, o que você vai ser quando crescer? E aí? Bora sonhar, bora pensar e tal. E aí quando eu fazia esse exercício, eu falava assim, gente, eu quero que vocês escrevam o que vocês quiserem. Aonde você quer estar? Em que você é muito bom? Aí um falava assim, eu sou muito bom em futebol, tia. Falei, tá, e aí? Daqui a 10 anos você vai estar com, 25. Você quer estar jogando aonde? Ah, tia, eu queria estar na Champions League. Escreve, campeão da Champions League, campeão da Copa do Brasil, jogando no Vasco, no Flamengo. Porque o exercício do sonho pode parecer assim até bobo, mas muitas das nossas crianças não fazem o exercício do sonho hoje nas periferias. Por quê? Não há espaço para sonho, não há espaço para futurar. O máximo que você consegue ter de futuro é entrar na faculdade no que der. No que der, ou conseguir um trabalho no que for possível, entende? Então é preciso fomentar isso de alguma forma. Teve um jovem, um adolescente, que a gente estava conversando, ele falou, tia, eu não tenho futuro não. Eu falei, por que não? Ele, não tenho não, tia, não tenho futuro não. Eu falei, lógico que você tem. Ele, não, eu não tenho não, eu não sei fazer nada. Eu falei, não é possível que você não saiba fazer nada. Ele, não, eu não sei não. Minha mãe fala que eu sou burro e aí eu não sei fazer nada. Então, assim, são pontos que, infelizmente, são estereótipos que os nossos jovens e adolescentes dentro das periferias ou em outros ambientes, também escolares e não escolares, acabam sofrendo e sendo podados desse futuro, de planejar-se, de sonhar, em estar em espaços, em querer, sabe? É muito complicado isso. E o Das Pretas, a gente trabalha muito nessa perspectiva também de letrar futuros, de possibilitar que os jovens consigam, e as crianças e os adolescentes consigam pensar minimamente no que eu quero ser e o que eu posso ser. Porque não adianta nada, né? A gente só ficar assim, mas e se? Não, eu posso. Eu quero, eu posso. É importante isso. Quando a gente pensa, né, num laboratório de inovação, acho que a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é a tecnologia. E o Das Pretas está aí para mostrar que laboratórios de inovação são também outras coisas. E aí traz um pouco desse olhar do
como que o Das Pretas enxerga, né, esse laboratório de inovação, e acho que dá para fazer uma conexão com tudo que você falou até agora, mostrando a importância de ter esse tipo de laboratório de inovação, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre o que é ser um laboratório de inovação para o Das Pretas. Nós somos um laboratório de inovação que o nosso principal produto de pesquisa dessa inovação, desse laboratório, são pessoas. Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, né? Porque normalmente no imagético das pessoas tá sempre assim, laboratório. Aí pensa assim, um monte de computador, máquinas, borbulhas de CO2 e não sei o que lá, aquela coisa toda, né? Normalmente as pessoas pensam nisso. Mas se você chega lá no Das Pretas, você abre a porta, você se depara com uma vista lindíssima da Baía de Vitória e pessoas belíssimas trabalhando. Porque o nosso objeto de pesquisa e de lidar mesmo, de transformar, são pessoas. Enquanto laboratório de inovação e tecnologia social, o Das Pretas ele tem esse objetivo de transformar a vida das pessoas de forma perene. Né? Eu acho que é uma busca, enquanto laboratório, essa pesquisa, se dispor e se sobrepor sobre dados de pessoas, culturas, regionalidades, eu acho que é isso que o Das Pretas. E tudo isso através do conhecimento, né? Porque a gente acredita muito nisso. Que é levar tudo isso, pesquisar sobre pessoas, interagir com pessoas, estar com pessoas, também levar o conhecimento. Porque eu acho que é o que a gente sempre fala, né? Que o conhecimento, ele liberta e abre portas, não só para o lado de cá, mas para o lado de lá também. Quando a gente está falando disso, eu acho que é o principal. Para além de trabalhar o externo, né, o Das Pretas, ele também tem esse olhar do fomentar interno, quem trabalha dentro do Das Pretas, né? Eu já ouvi a Priscila falando várias vezes sobre a importância de terem doutores, de terem pessoas capacitadas dentro do Das Pretas. Qual que é essa importância para vocês e como que isso se dá ali dentro, né? Inclusive esse incentivo de vocês para vocês e o impacto disso para as pessoas que estão sofrendo realmente esse impacto, né? Sendo impactadas do lado de fora. Sim, é bom a gente frisar que o Das Pretas é um laboratório, né, 100% negro. A gente gosta muito de falar isso porque muitas empresas, instituições falam assim, mas é tão difícil conseguir um time que seja liderado por uma pessoa negra, ou que seja negro, ou que tenha majoritariamente pessoas negras, mas o Das Pretas mostra que é possível. Nosso time é composto 100% de pessoas negras e liderado por mulheres negras, que é o mais difícil ainda, né, que eles dizem. Para nós, assim, é um dos nossos pontos principais fomentar a educação interna do nosso time e ter no nosso time pessoas capacitadas. Por quê? É uma coisa até que a Priscila fala muito. Não adianta ser só negro para estar no Das Pretas. Quando a gente vai... semana retrasada eu tive a oportunidade de estar na Petrobras dando uma palestra falando sobre a inclusão de pessoas negras e diversas dentro da companhia. E é importante ressaltar que a gente não quer que as empresas e as companhias, grandes companhias, contratem pessoas negras só por serem negras. A gente quer que contratem pessoas negras capacitadas, que é o que a gente faz no Das Pretas. As pessoas não vão lá só para ser bonitas porque são negras, ou que são LGBTQIAP+, ou só porque são indígenas. Não, elas são capacitadas, são mestres, são doutores, são especialistas, são ótimos ilustradores, são ótimos designers e por aí vai, são ótimos produtores culturais. E a gente fomenta isso, a capacitação interna, de uma forma a qual a gente também valorize isso, porque é importante. E o impacto que isso causa nas pessoas que estão conosco do outro lado, né, que são os impactados, os nossos beneficiários das nossas atividades, é muito importante ver como eles se sentem representados, se sentem conectados conosco. Quando a gente vai para os territórios e existem pessoas negras comandando ali, sendo referência de determinados assuntos, a gente tem sempre esse cuidado, né, de ter esse espelhamento, né, da gente ter esse espelhamento de território, palestrante e também da equipe do Das Pretas, né, porque a gente sabe o quanto é importante a pessoa se reconhecer para ela então se conectar. A gente
tenta promover ao máximo essa capacitação interna, valorizar quem a faz também. Isso é muito importante, até mesmo porque, infelizmente, a gente está falando de um time 100% preto. Se a gente não capacita e nós não estamos à frente da capacitação, o mercado vem falar, mas só isso. Não, mas eu precisava de outra coisa, não é só isso. O Rede Fortalece é um dos muitos programas que o Das Pretas tem. Ele é uma plataforma voltado para empreendedores periféricos. Sim. Fazendo aqui, né, as pesquisas, o Das Pretas já impactou mais de 500 mil pessoas. Que outro programa, né, ou projeto desses você pode falar pra gente que gerou resultados com impactos que vocês mesmos se surpreenderam e falaram: nossa, foi muito melhor do que o que a gente tinha imaginado? O Escola de Elisas é um desses projetos, que a Escola de Elisas, no último ano, a gente fez de 2 formatos, né? Que foi o formato presencial em escolas municipais de Vila Velha, Cariacica e Serra. Nós conseguimos impactar diretamente 1.500 crianças e também tivemos formação de educadores através da online. E aí foram, em média, 500, 600 educadores online, que a gente fez uma trilha de formação para educadores. E fora as outras edições. Além disso, a cartilha da Escola de Elisas, que é uma cartilha de educação antirracista, que ela está disponível no site da Escola de Elisas, que é um download gratuito que as pessoas podem ir lá. Então, os acessos a esse material são muito altos, então a gente consegue mensurar ali aonde esse diálogo está chegando. Então, para nós é muito satisfatório. O Encontro das Pretas, que no próximo ano completa 10 anos, eu acho que Encontro é onde tudo começou, o Das Pretas começou no Encontro das Pretas. E eu acho que o Encontro das Pretas é sempre pra gente a menina dos olhos, é o que faz o nosso coração pulsar, assim. E ele, todo ano, ele nos surpreende de alguma forma. Seja por conta dos painéis, seja por conta dos afroempreendedores, seja por conta da circularidade de pessoas. Ele sempre nos impacta e sobressai o que a gente sempre tem de expectativa. Quando você falou, né, do baixar o material da cartilha antirracista, que é importante saber aonde que está chegando, a gente está falando aí um pouco de mensurar o impacto dos projetos, né, que são desenvolvidos. Qual que é a importância de mensurar esses impactos e de externar essas informações? Quando a gente pensa que não é só uma questão de sucesso para o Das Pretas, né? Mensurar esse impacto é muito mais. Qual que é essa importância de mensurar esse impacto? É muito importante. Isso a gente até discutiu no fórum, no último fórum de impacto que teve aqui, né? De negócios de impacto. A importância de mensurar esses impactos é importante por vários motivos, mas eu acho que o principal é mostrar o que está sendo feito e para onde está indo. E também mostrar para as grandes organizações, empresas, investidores, que é possível investir em um impacto perene, que aconteça de verdade. Mensurar esses impactos é possibilitar que grandes empresas continuem investindo em laboratórios de inovação e tecnologia social, em hubs de impacto, mostrar que transformações como essas são necessárias, sabe? Eu acho que... E o mais difícil, né, nisso tudo, é fazer com que outros dos nossos consigam mensurar esse impacto. Porque, infelizmente, não são todos que conseguem falar assim, olha, nós impactamos tantas mil pessoas. É difícil. Tanto que foi uma das nossas maiores discussões no fórum, que era a dificuldade que os negócios de impactos, as instituições que fazem impacto social têm de mensurar esse impacto, tanto para o apoiador, para o patrocinador, ou também para a sociedade como um todo, mostrar esses números, né? É uma grande dificuldade. Tem o olhar da transformação, né? Sim. E você falou aí mais de uma vez sobre impacto perene. Você trouxe isso também é um dos pilares do Das Pretas. A gente vê muito projeto que as pessoas, as empresas, né, elas financiam, elas patrocinam, que elas têm o olhar de tentar resolver um problema imediato.
isso não gera esse impacto perene. Qual que é a importância das empresas começarem a olhar mais para esses projetos de transformação que realmente geram esse impacto perene, essa mudança para longo prazo? Essa é a maior, acho que é a maior dificuldade também, que as empresas comecem a enxergar que não é só o número pelo número. Porque as empresas, elas têm assim, eu tenho uma meta de ODS, assim, assado, eu preciso bater esse número aqui até dezembro de 2025. E ela está interessada no número. Mas a empresa, ela precisa entender que não é só número pelo número. Eu tenho um trabalho a ser feito. Ela precisa entender que há uma continuidade desse trabalho. Não é em 12 meses que eu vou conseguir tirar pessoas da linha da pobreza. Eu preciso de continuidade. 12 meses, eu vou iniciar um trabalho de tirar pessoas da linha da pobreza. Eu vou entender o território, mapear o território, mostrar para aquelas pessoas quem eu sou, me apresentar, falar o que eu vim fazer. Vou ganhar essas pessoas para depois iniciar esse trabalho, mostrar as ferramentas e aí acompanhar o desenvolvimento. Minimamente, para me tirar pessoas da linha da pobreza no número que essas empresas gostariam, são uns 2, 3, 5 anos para efetivamente dar resultados de uma transformação perene, que faça sentido. Não só da linha da pobreza, mas também educação de qualidade, equidade de gênero, empregabilidade. Tudo isso compõe, né, uma pobreza. Não é só aquele, eu tive um aumento de renda imediato, eu saí da linha da pobreza, né? Não. Pobreza tem a ver com educação, tem a ver com acesso à informação. Segurança alimentar. Eu acho assim que é muito engraçado, porque a linha da pobreza é um ponto que me pega muito, porque não é só a linha da pobreza. Não adianta só eu dar para essa pessoa R$50 para aumentar a renda dela. Eu preciso que ela, além dos R$50, melhore a alimentação, melhore a educação, venda mais no seu empreendimento ou consiga um emprego melhor. Eu preciso que ela também tenha acesso a um saneamento básico, porque senão não faz sentido. Eu preciso que ela tenha uma educação ambiental, senão não faz sentido. Eu preciso interligar os outros pontos dos ODS, porque senão não faz sentido. Sem contar que os R$50 que você dá hoje, daqui a 12 meses, ele foi comido pela inflação. Então você não melhorou a renda. Nem 12, 24 horas, acabou. Nessa linha, né, de projetos aqui, o Das Pretas está lançando, ou acabou de lançar agora, o Visão de Cria. Sim. O que é o Visão de Cria? Olha, o Visão de Cria, ele é um desafio, né, de inovação e sustentabilidade, voltado para a juventude, né, juventude de 18 a 29 anos, que nada mais é que um hackathon, é um desafio, né, para a gente discutir sobre as vulnerabilidades das periferias da região metropolitana de Vitória, onde a gente quer reunir o maior número de jovens para a gente discutir soluções para as fragilidades das nossas periferias. E quem é que vai poder participar do Visão de Cria? Todo e qualquer jovem que esteja aí interessado de entender mais sobre inovação social, sustentabilidade, ESG. E como que eles vão poder participar? Conta aí um pouquinho disso. Eles vão poder participar se inscrevendo, né? Lá no Instagram do Das Pretas já tá o link disponível, tem um editalzinho explicando como vai ser. Vão ser 3 dias de atividades, né? No dia 10 e 11 de outubro e no dia 19. Eles vão ali poder se debruçar sobre várias metodologias ágeis, né? Vão entender como essas metodologias acontecem, né? Porque quando você faz um hackathon, você tem essa possibilidade de aprender na prática como essas metodologias são. E também ter acesso a vários mentores especialistas ali. Nós vamos ter vários voluntários ali. A SECT está com a gente, a Open Social está com a gente, o IF está com a gente. Então, vamos ter várias pessoas ali que são speakers nesses assuntos, para estar com eles durante esses dias falando sobre esses assuntos. Então, uma oportunidade para os jovens que querem entender mais sobre esses assuntos que estão tão assim latentes atualmente, para desenvolver essas habilidades aí. E a gente falou muito de futuro, então pra gente encerrar, eu quero saber de você, como você vê o futuro desses trabalhos de impacto social? O futuro já é agora, eu acho. Eu acho que a gente já tá no futuro de alguma forma e a gente continua fazendo, é um slogan do Das Pretas, né? A gente faz futuros no presente.
acredito muito que o impacto social, ele já ocupa um espaço muito grande e não tem para onde mais correr. As empresas, as grandes companhias percebem isso com não só o impacto social, mas o impacto ambiental, climático, tudo isso, socioambiental. Ele vem com muita força, ainda mais agora com esses desastres climáticos. A gente não sabe o quanto isso vai impactar na vida das pessoas, sobretudo da onde está acontecendo tantas queimadas, falta de água. A gente vai de novo para um racionamento aí em breve. Estão cogitando voltar com o horário de verão para a gente racionar e tudo mais. A gente não tem mais para onde correr, né? As empresas que não olham para o investimento em impacto socioambiental não vão ter mais, eu acho que saída. O futuro é investir em pessoas, eu acho. Acho não, tenho certeza. O futuro é investir em pessoas. Milana, eu vou agradecer a sua presença aqui. Se quiser complementar com mais alguma coisa, fique à vontade. Sim, eu queria agradecer, Alice, pelo convite. Convidar todos que estão nos ouvindo para seguir o Das Pretas nas redes. Das Pretas, só procurar lá, só tem a gente. E também no LinkedIn, estamos por lá, sempre colocando algum assunto interessante, algumas discussões. Obrigada, Luana. Também agradeço por aceitar o convite. Vocês aceitarem, né, o nosso convite. É um prazer ter vocês aqui. Pedir pro pessoal acompanhar o Das Pretas, o trabalho que eles fazem, que realmente é muito legal. Você que ficou com a gente até aqui, fica o convite para você ouvir os outros episódios acessando o podcast do ES Ouve, na plataforma de sua preferência ou lá no eshoje.com.br. O ES Ouve tem a edição e apresentação de Eduardo Couto, a curadoria da Alicia Mesquita, o jornalismo da Carol Boeri e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @ESHoje.